Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Active Science LK. Eu sou o professor Lauro Kozovitz e no vídeo de hoje iremos configurar o ambiente de desenvolvimento de dispositivos móveis, como smartphones Android, por exemplo. O sistema operacional que usaremos será o Linux Ubuntu e o ambiente IDE será o Android Studio. Dê o seu OK para que o vídeo ganhe relevância e inscreva-se no canal para receber notificações sobre novos vídeos. Deixe também seus comentários dizendo o que gostou e o que não gostou, e se conseguiu ser bem sucedido no processo de instalação. Bem, vamos lá pessoal. Vou fazer aqui a instalação do Linux Ubuntu 18.04 para a gente poder fazer o setup do ambiente para desenvolvimento de aplicações móveis, tá? Dentro do escopo da nossa disciplina. Você pode até utilizar o Linux Mint, mas é importante que seu computador tenha pelo menos 8 GB de memória. Tá? Eu trabalho com que é um Core i7 com 8 GB, que é esse que eu vou fazer a instalação aqui, e dou as minhas aulas com um computador já de 2016, um computador já relativamente antigo, que é um Core i5, mas eu ampliei a memória dele para 12 GB e está funcionando muito bem. Tá? Menos do que isso, eu acho difícil conseguir fazer dar um bom andamento no desenvolvimento de sistemas com esses equipamentos. É óbvio que existe isso para Windows, mas se seu computador não for muito bom, com Windows que não tenha nenhuma outra coisa instalada, o Windows ele degrada muito rapidamente e às vezes você não consegue nem trabalhar, não consegue testar a sua aplicação, seja no emulador de smartphone ou no próprio smartphone real. Então é muito ruim o Windows, eu não recomendo trabalhar com isso. Fora que o Linux ele reconhece todos os dispositivos. Afinal, os smartphones, pelo menos os Android, são um estilo de Unix, né? um derivado de Unix ou Linux, então eles se falam muito bem. Então não precisa de drivers, de você ter um dispositivo que adapte o seu celular para funcionar com o Windows. Então eu recomendo fortemente que você use o Ubuntu 18.04 ou, para quem gosta, para quem sabe, o Linux Mint também. Eu não vou fazer a instalação do Linux nos PCs. Normalmente as pessoas têm o costume de comprar um laptop, um notebook, seja o que for, um desktop com o Windows e só. Mas existem esses dois vídeos no YouTube, tá? E eles ensinam o passo a passo, né? Você vai ter que, se você buscar por instalação, escrever assim no Google, né? Instalação de Dual Boot, Windows Ubuntu 18.04, procurar saber o que é o EFI, Rufus, você vai ter uma ideia de como fazer essa instalação ou seguir o passo a passo do vídeo, tá? Mas isso aqui eu vou assumir que vocês conseguem fazer ou que alguém faça isso para vocês. Vou dar uma atenção nessa instalação do ambiente no Ubuntu. Tá? Importante, embora o Ubuntu possa trabalhar com pouquíssimos gigabytes de memória, para um profissional de informática que você vai instalar vários softwares, eu acho interessante você reservar pelo menos 100 GB. Ou se seu disco for de meio giga, colocar 250, ou se for de 1 tera, colocar 500, para você ter bastante espaço para trabalhar. Eu acho que um profissional de informática hoje em dia, que quer ter performance, ele vai usar Linux. Né? Então, assim, as pessoas até acham o Windows bonitinho, aquela coisa toda, mas um profissional mesmo vai utilizar Linux, que é muito mais rápido, você realmente aproveita aquele equipamento que você comprou. Tá? E quando você fizer a instalação do Linux, você vai guardar a senha administrador, não esquece isso. Você vai precisar dessa senha administrador, você vai instalar como usuário administrador, e você vai precisar desses comandos sudo, super user do, né, do Linux, sudo. E nos exemplos aqui eu vou utilizar a pasta de trabalho /home/lec. Tá? É claro que quando você instalar, der o seu nome no computador, o nome vai ser diferente. Então, no seu equipamento, você vai usar a sua pasta de usuário e usar onde aparecer HomeLec. No meu caso aqui, eu posso até mostrar para vocês. Se você entrar aqui abrir uma pasta. Como é que você abre uma pasta, uma janela de comando? Você dá Ctrl Alt T, você abre uma outra.
Tá? Então, se você quiser ver qual a sua pasta padrão, você dá o comando print work directory pwd e ele vai mostrar, no meu caso, homelec. Então, o seu caso, você anota isso que você vai ter que substituir no que eu vou fazer aqui, porque eu vou fazer aqui usando essa pasta. Ok, gente? Então, continuando aqui. Abri um terminal e agora vou fazer o setup do Java. Um requisito para você desenvolver aplicações mobile é você já conhecer orientação a objetos, você conhecer a linguagem de programação Java. Tá? É uma temeridade você não trabalhar com isso. Nós não vamos mostrar nada em Java aqui especificamente, mas você precisa do Java como base para isso. O Java está presente dentro do Android, pelo menos no caso do Android, tá? Mas então quem já fez um curso em Java já tem provavelmente isso instalado. Mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui como fazer esse setup do Java Development Kit, o JDK, e você pode entrar nessa página e buscar o Java. Tá? Depois eu vou fazer um resumo. O primeiro comando que a gente vai precisar vai ser esse sudo apt update. Tá? Sudo apt update. Então eu vou fazer aqui, eu já até fiz, mas eu vou repetir só para você ter uma ideia. Então eu forneço a minha senha. Sou administrador. Então ele vai ver o que precisa ser atualizado, enfim, preparar isso. Aí depois disso, você vai instalar uma máquina virtual Java. Então estou copiando aqui e colocando novamente. Eu já tenho instalado, mas vou fazer o comando como se não tivesse sido instalado. Tá? Então aqui, quando você rodar, vai aparecer muito mais coisa, mas no meu caso já está tudo prontinho. Só para mostrar o comando aqui que vocês vão executar. Tá? Para você verificar a instalação, você coloca java-version. Tá? Então vou colocar aqui ó, java-version. Então ele vai me mostrar aqui, ó, o que eu estou usando é esse OpenJDK, tá? Poderia ser outro, tem JDK da Oracle mesmo, tem esse Open, etc. Tá? Mas esse aqui foi o que eu instalei. Tá? Você poderia até ver também se o compilador está funcionando. Não é necessário, já está javac-version, que seria o compilador. Tá? Mesma coisa, tá? Sem problema nenhum, está tudo corretamente instalado. Bom, depois disso, tá? Você conseguiu instalar o Java, então não tem mistério fazer isso. Tá? É importante que ao final da sua instalação, que você pode ter mais de um Java instalado, não é o caso aqui nesse exemplo, mas no meu outro computador eu tenho, então você pode seguir esses passos aqui. Ó. Você pode ter várias alternativas. Então, nesse meu caso aqui, tá? Não há nada a ser configurado, porque eu tenho só uma alternativa. Mas se você tiver mais de uma, você pode definir qual que é a default. Tá? Feito isso, você vai editar esse arquivo, usando o gedit. E esse aqui para você colocar o Java Home, definir onde fica o local, a pasta do seu Java, tá? Que é necessário para poder rodar. Então, tá aqui, tá bem pequenininho, mas eu não sei se no vídeo fica claro de ver isso, mas, enfim, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir na última linha desse arquivo e definir Java Home com a pasta que você tem. Atenção, se você instalou e o local onde está o seu Java for diferente, você tem que colocar Java Home como local correto. Tá? Aí depois você salva esse environment e está ok. Tá? Então, lembre-se que quando você faz esse sudo update alternar... Assim, é isso mesmo. Quando você faz esse sudo update, você pode ver onde está instalado. Então, aqui no caso, o meu está instalado
nessa posição aqui, nessa pasta. Tá? Então você vai colocar essa pasta, tá? Para você dizer onde está o Java ROM. Ok? Depois disso você vai na pasta do usuário. Eu já estou na pasta do usuário. Se eu quiser saber isso, vou limpar a tela aqui. PWD, sempre lembrando. Essa é a minha pasta, a sua pasta tem um nome diferente. Aí eu vou criar a pasta Development com o comando mkdir. Tá? mkdir Development. Eu acho que eu já até criei aqui, mas enfim, vamos repetir o comando. Tá? Então, já existe. Se eu der um ls, que é um list, aqui, eu vou ver que a pasta já está criada, essa pasta Development. Ok? Se você quiser remover uma pasta, você pode usar rmdir, enfim. Esses comandos de Linux, para quem não conhece, você tem que se familiarizar com isso, né? É importante você trabalhar com isso. Aí depois você vai nessa pasta, nessa página, melhor dizendo, tá? Para fazer a instalação do ambiente Flutter. Tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Você vai aqui aqui a instalação do Java, mas já fiz isso. E aqui você vai nessa pasta, no Flutter Dev, naquele endereço. Sempre você pode parar o vídeo e ver o que eu acabei de mostrar, ou seja, o endereço aqui do Flutter é esse que está aqui. Você pode parar o vídeo e copiar. Tá? E chegando aqui na pasta, ele tem todas as questões que você vai precisar aqui de espaço, de bibliotecas necessárias e assim por diante. Tá? Então aqui a primeira coisa que ele pede é para você pegar o Software Development Kit do Flutter. Tá? Então o mais recente nesse momento da gravação é esse. Talvez você fazendo a instalação tenha algo mais recente, mas enfim, esse ou superior está o suficiente. Tá? Então se você clica aqui, você coloca aqui para abrir com o Archive Manager, tá? Então é semelhante a, para quem conhece, o Zip, né? Um gerenciador de arquivos compactados, né? Formato TAR aqui compactado. E eu não vou baixar porque eu já baixei, então vou mostrar aqui o que vai acontecer. Então vou cancelar aqui, mas você baixa, demora um pouquinho, tá? Aí depois que você fizer isso, tá? Eu vou até iniciar aqui para você dar uma olhada, tá? Então ele começa aqui baixando, no caso está baixando aqui, ó. Então eu vou cancelar porque eu não preciso disso aqui não, já tenho. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse aqui que eu baixei, que é essa Flutter Linux aqui. Então essa pasta Flutter você vai extrair para dentro de Development. Então vamos ver como é que a gente faz aqui, tá? Eu vou entrar aqui na pasta Development, tá? Home Development, ou seja, a sua pasta de desenvolvimento, e eu vou extrair esses arquivos, arrastar para dentro, tá? Então copiei o Flutter aqui para dentro, tá? Então ele está fazendo a extração. Eu vou até interromper um pouco a gravação, porque talvez possa demorar um pouco. Ok. Então ele terminou de extrair, já está aqui na pasta de desenvolvimento. O próximo passo, seguindo aqui, ele pede para você baixar o Android Studio. Tá? Você pode usar o Dev também da Microsoft, até em ambiente Linux, tá? Mas no meu caso eu prefiro usar aqui o Android Studio. Então eu vou baixar nessa pasta, vou marcar aqui. Então você digita aí e marca essa pasta e vai colocar o conteúdo no HomeLec Development. Essa pasta aqui, vou mostrar ela aqui, é essa Android Studio. Então eu vou fazer aqui, ó, no meu caso, vou baixar essa versão 3.6.1. Isso aqui está toda hora mudando a versão. Então no momento que você clica aqui, você pede para você concordar. E aí vai começar da mesma forma a abrir com o Archive Manager. Tá? Vou cancelar aqui porque eu também já tenho esse aqui baixado. Então uma vez baixado, vou pegar esse aqui Android Studio e vou arrastar para dentro dessa pasta. Tá?
Talvez esse aqui não demore tanto, não. Ok? Então tá pronto. Então já tenho aqui na pasta Home Development, Android Studio e o Flutter. Tá? Se você quiser dar uma olhada no terminal também, a gente usa muito o terminal. Se eu faço um ls, tá? Vou ver que eu tenho aqui na minha pasta aqui, que é Home Lec. Se eu entrar em Development, então Dev, dou um Tab, Development. Então eu estou nesse momento na pasta /home/lec development, ou seja, o home, que é a sua pasta home lec /development. E o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho aqui a pasta do Android Studio, a pasta do Flutter e um arquivo de setup, que é só um texto meu que escrevi aqui. Esses outros aqui não tem nada a ver, são versões antigas que eu renomeei, certo? Então já está com o material pronto para a gente começar a configurar o ambiente. Vamos seguindo aqui o nosso ambiente. Depois disso, é importante você instalar o Git, tá? Então esse ambiente aqui, muitas vezes ele já está instalado, mas enfim, isso aqui é necessário, um requisito também. Você pode abrir esse endereço na web e fazer essa instalação, tá? Então, por exemplo, no caso do Ubuntu, tá? Você pode usar esse comando apt-get install git. Vou colocar esse comando aqui. Tem que usar como superusuário. Ok, então já estou com isso instalado, então já estou com a versão mais nova. Depois disso, você pode usar, se você tiver outra versão de Linux, você pode usar também outros comandos aqui, tá? Sempre é importante você tentar usar o sudo antes, né, para poder ter a permissão de instalação. Você observa que eu tentei usar dessa forma aqui, ele reclamou, eu coloquei sudo apt-get, aí ele funcionou sem problema nenhum, quer dizer, o comando é esse aqui, tá? Ok, então prosseguindo aí, eu já estou com isso instalado. Agora, importante, eu preciso editar esse arquivo aqui, ó, esse .bashrc, que fica na sua pasta, e definir no path, tá? Onde fica o Flutter e onde fica o Android Studio. Então, para isso, você copia essa linha, eu vou copiar aqui, aí você vai editar esse arquivo. Então, vamos lá de novo. Aqui, vou dar uma limpeza na tela aqui, ó. Bom, eu estou aqui no Development, tá? No Home Lec Development, é na minha pasta raiz, minha pasta de usuário. Então, cd til faz com que eu esteja agora na pasta Home Lec. Então, o que eu faço? Eu faço gedit .bashrc. Então, quando você faz isso, você invoca o editor de texto e na última linha do seu arquivo, você vai lá e coloca esse comando. Lembrando, a minha pasta, Development, a pasta Flutter bin, a minha pasta, Development, Android Studio, /bin, fecha aspas, tá? Eu já tinha feito isso aqui, então não preciso fazer nada, tá? Mas normalmente você faz, aí você salva essa situação aqui, tá? E pode fechar o gedit, tá? Não vamos precisar mais disso aqui. Uma outra coisa, para a instalação do Android Studio, você precisa ter uma coisa chamada virtualização habilitada, tá? Aqui você pode procurar no Google como posso habilitar a virtualização no meu PC.
A BIOS, quer dizer, vamos dizer assim, aquele programa que entra antes do sistema operacional, que gerencia o seu computador independentemente de que o sistema operacional exista, ele tem vários controles. Um deles é você poder criar vamos simplificar, uma máquina virtual, um ambiente virtual, separado, independente, tá? Como se tivesse seu próprio processador, que é onde você, em cima dessa estrutura, você vai criar os emuladores, vai criar um smartphone virtual no seu computador. Então, isso tem grande performance, mas você precisa habilitar a virtualização, porque o seu computador não vem de fábrica com aquilo. Tá? Como cada computador, cada notebook, cada desktop tem a sua BIOS, né, a sua maneira de trabalhar, você tem que procurar no Google para a sua máquina e encontrar alguma coisa chamada virtualization, virtual environment, alguma coisa assim. Tá? Finalmente, uma coisa que você precisa fazer também é você definir a permissão do local onde fica essa máquina virtual. Então aqui, vou fazer sudo chmod 666, tá? Não é o demônio não, tá? /dev/kvm. Isso aqui são permissões, tá? Então se você colocar ls-all /dev/kvm, você vai verificar que esse dev/kvm tem permissão de escrita e leitura para todos os usuários, o dono, o grupo, os usuários em geral. Então isso aqui é necessário para poder se rodar o emulador. Quer dizer, dá muito problema se você esquece de fazer isso. Tá? O que mais? Eu agora vou abrir um novo terminal. Então vou fazer aqui um Ctrl Alt T. E nesse novo terminal, o que ele está pedindo para executar? Lembra que, por que um novo terminal? Porque eu defini aquele path e o path passa a vigorar de agora em diante. Tá? Se eu executar agora studio.sh, esse studio.sh está no path do Android Studio. Tá? Então, eu executar isso, ele vai criar o meu ambiente. Aqui tem um probleminha, não sei se isso vai ser relevante aqui nessa máquina, está dando problema aqui nesse módulo. Tá? Isso aqui afeta uma parte gráfica, mas se der problema, eu depois vou procurar isso e corrigir, tá? Mostrar para vocês também. Tá? Então aqui ele carregou e está aqui. Tá? Bom, aí nos passos, tá? na configuração, ele pede para você mexer no AVD Manager. Tá? Então aqui eu já tenho até um smartphone virtual configurado. Tá? E também no SDK Manager. No SDK Manager você coloca versões do Android. Então aqui eu já instalei várias. Né? Então, por exemplo, vamos para... Por exemplo, eu coloquei o Android 9, o Android 10, só precisa da última. Tá? Aqui eu já tinha o 9, depois instalei o 10. Agora, só para mostrar para vocês, tem um update no Android R. Então, vou colocar aqui que eu quero esse update, vou fazer o apply, e com isso ele vai baixar o que está precisando ser baixado. Tá? Então, é mais ou menos isso que você vai fazer. Se você não tem lá, por exemplo, o Android 10, você marca o Android 10 e faz o apply aqui embaixo, e ele começa a fazer o download para você. Tá? Novamente vou interromper aqui para não perder muito tempo. Então, aí eu fiz a instalação, dá o finish, ok, já temos instalado. Então, basicamente, qualquer coisa que você queira acrescentar, por exemplo, Android 9, Android 10, basta a última versão, o Android R, você basta marcar e fazer o apply. Tá? SDK Tools, tá? Em geral você vai deixar marcado esse aqui, tem aqui um update que ele está pedindo, depois eu faço isso.
os comandos, as linhas de comando de Android SDK e algumas outras. Tá? E basicamente é isso que eu preciso. É só você dar uma olhada aqui o que tem, você fazer esse download. Ok? Bom, agora eu preciso ver, vou até fechar aqui vou colocar aqui só vou fechar o Android Studio. E vou ver a parte da instalação do Flutter Plugin, tá? Bom, se eu olhar aqui Flutter Plugin e olhar com essa versão aqui, ver se como é que está a minha instalação. Eu posso executar Flutter Doctor -v. Aí ele vai me mostrar como é que está o que está faltando e assim por diante. Tá? Então o que ele diz aqui? Ó? Ele diz que a versão do Flutter que eu instalei, configurei, está correto. O Flutter usa essa linguagem de programação Dart, que é parecida com o Java, só que tem algumas coisas muito boas e outras coisas meio ruins. Tá? Mas é uma linguagem que você tem que aprender por sua conta. Isso é importante. Aqui ele está reclamando de alguns problemas de licença do Android, tá? Desse Android Toolchain, tá? Mas isso aqui tem muita discussão na internet sobre isso, mas eu consegui rodar o ambiente mesmo com esse pequeno probleminha aqui. O Android Studio está dizendo que é adequado, tá? Os plugins já estão instalados também. Aqui não tem nenhum dispositivo. Se eu conectar um celular aqui nesse computador, lembrando que seu celular, por exemplo, um Android, você precisa ter as permissões, né? Então aqui no caso vou permitir, já habilitei o meu celular para trabalhar com desenvolvimento. Isso aqui você procure como você configurar o seu celular para desenvolvimento Android. Isso não é difícil. Se eu usar o Flutter Doctor novamente, ele vai me mostrar que eu já agora tenho um dispositivo aqui, tá? Eu já tenho esse Android 9, tá? Que é o smartphone que eu uso nesse momento da gravação, tá? Então está tudo pronto para eu poder trabalhar. Então eu vou rodar novamente o Android Studio. Ele está carregando aqui. E uma coisa que você pode fazer também aqui é só olhar os plugins. Então, se você não tem esses plugins do Dart, é importante que você veja, você procure esses plugins por aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui Dart ou Flutter, por exemplo, esse é o plugin que você precisa ter para desenvolver com o Android Studio o Flutter, tá? No meu caso aqui já está instalado, mas você pode marcar o install, né, e fazer a instalação do que precisa. Aí ele vai dizer, se você tem o Flutter, você precisa do Dart também. Aí ele vai instalar o ambiente Dart também para você poder trabalhar, ok? Mas no meu caso aqui eu já fiz isso. Então lembrando, você vai precisar ir aqui em plugins, tá? Procurar por Flutter e instalar um plugin adequado, tá? Isso é importante. Você faça isso. Bom, feito isso, você faz o reboot do Android Studio e pode instalar um novo Flutter Project. Então, vou aqui colocar um Flutter Application, Next, deixar os defaults aqui. Se ele não estiver encontrando o SDK, mas isso aqui já está no path, você vai aqui e marca Home Lec, né, que é a sua pasta Development Flutter. Então, do Next aqui, deixa marcado. Lembrando que esse package, para quem aprendeu Java, é a mesma coisa, tá? Então,
Se você trabalha na empresa google.com, então você vai ser Google, vai ser de trás para diante, né? com.google, o nome do seu departamento e assim por diante. Se você trabalha numa universidade, você pode querer criar, vamos supor, você é aluno da UF, então você coloca br.uf, de trás para diante, o local, o departamento onde você está vinculado e o nome do seu projeto. Então, vamos supor que você tem um projeto de jogos aqui, então vai ser Jogos IC UFBR. Então, esse vai ser o nome do seu pacote, para não confundir com nada dentro da empresa, nada da sua empresa, etc. Você cria um pacote que seja inequivocamente definido. Aí você dá Finish, aí ele vai criar o projeto Flutter. Aí já está criado, tá? Então aqui se você der uma olhada no projeto, você vai ver que ele tem lá todos os detalhes, está carregando ainda, né? Então o seu ponto de entrada é esse main.dart, tá? Então import aqui, semelhante a outras linguagens. Esse main, que é o ponto de entrada, aí já começa as coisinhas chatas do Dart, né? Essa fat arrow, né? Que é a seta gorda, só para você fazer um comando numa única linha, tá? Mas equivale a você fazer isso que está aqui, ó. Colocar aspas, quer dizer, chaves, né? Na linha de baixo, run my app, e assim por diante. Ou seja, só uma coisa que eu acho que é para complicar. Quer dizer, está todo mundo acostumado do C, do Java, a usar isso aqui. Então, quando você tem uma função com um único comando, você pode colocar essa seta gorda, né, o sinal de igual seguido do sinal de maior, e para poder rodar. Tá? E algumas outras coisas, né, que são parecidas, comparando com Java, né, aqui você tem uma classe MyApp, filha dessa classe Stateless Widget, tudo são widgets na linguagem Dart, nesse ambiente aqui. Tá? E as classes, né, os atributos, os métodos, não tem esse conceito de público, privado ou protegido, tá? Então a gente não usa isso aqui, tá? Tem algumas diferenças também no get e no set, mas depois eu falo um pouquinho sobre Dart. Ok, pessoal. Então a gente criou aqui a nossa aplicação Flutter, tá? Mas a gente quer rodar para testar. Eu posso colocar num celular real, tá? Então para isso eu teria que ligar o cabo, né, de dados do celular, habilitar o celular para desenvolvimento, celular Android, no meu caso aqui. Tá? Então eu vou conectar, vocês não estão vendo o celular, não tem uma câmera aqui, mas quando ele conectar eu habilito as permissões. E agora já está aparecendo o dispositivo pronto para eu rodar a minha aplicação. Mas uma outra possibilidade é você criar um emulador. Então, para isso, você vai em Tools, no AVD Manager, e aí criar um novo dispositivo virtual. Então, aqui, por exemplo, vou querer esse Pixel 3a. Tá? Então, ele vai criar. Se você quiser uma outra versão de Android, você tem que fazer o download. Eu vou aqui aproveitar que a versão R do Android já está disponível. Então, dá Next. Vou aceitar os defaults. E ele vai criar esse Pixel 3a. Aí agora eu posso executar. Então, executando. Aí demora um pouquinho para você esperar o carregando. Ele já está aparecendo aqui. Tá? Continua carregando. São alguns minutos. Lembrando que é importante você, uma vez tenha carregado o seu dispositivo virtual, você não feche
Isso aqui não, porque senão você vai ter que esperar toda vez esse tempo todo para carregar. Tá aqui rearranjei as telas aqui para a gente poder ter tudo numa tela só, né? Conseguir enxergar, não ter uma tela em cima da outra. Então, eu posso rodar no meu Samsung, ou então escolher o próprio emulador para rodar a aplicação. Se eu escolho aqui o emulador, eu aperto esse botãozinho verde, então Shift F10. Aí na primeira vez que você roda demora um pouquinho, mas nas próximas vezes já é um pouquinho mais rápido. Tá? Então, vou fazer isso. Você observa que já está carregando aqui. E a aplicação demo já está aqui disponível. Eu clico aqui uma vez, tá? Eu consigo já executar. E você quiser encerrar, você encerra aqui a aplicação desse jeito. Uma coisa interessante que você pode fazer também, para, por exemplo, se eu executar novamente, obviamente você espera esse mesmo tempinho, e aí você vai conseguir rodar a tua aplicação. Tá? Só que esse tempo que você está esperando para você testar cada coisa do seu processo de desenvolvimento atrapalha bastante. Né? O ideal é você ter uma máquina real, ou então aproveitar algo chamado Hot Reload, que ele ajuda bastante, principalmente nas tarefas de interface visual, que ele, sem deixar o programa parar de rodar, vamos repetir aqui, estou aqui já executei, apertei o botão, coloquei esse contador para contar aqui. Eu vou fazer algumas modificações. Então, por exemplo, se eu quiser trocar a cor, eu quero, ao invés de azul, quero um amarelo. Então, por exemplo, colocar aqui, escolhi a cor âmbar, né? Uma espécie de um laranja aqui. Tá? Se eu quiser Flutter Demo Homepage, quiser colocar Flutter é legal, que é o título aí da nossa aplicação. O que mais que eu posso fazer aqui? Se eu quiser que o envio de computador aí de 1 em 1, colocar counter mais igual a 4. Então, ele vai agora de 4 em 4. O que mais? Você apertou esse botão esse tanto de vezes. Então, se eu quiser tirar isso, colocar isso aqui em português, colocar aqui, você apertou o botão tantas vezes. Enfim, fazer as modificações que você queira fazer em código, interface, etc. Tá? Então, você pode cancelar a aplicação e rodar de novo. Ou então simplesmente colocar esse Hot Reload, que ele aproveita a aplicação que está rodando e troca o que for possível, né? O que você fez de modificação. Desde que não tenha sido algo muito radical, ele consegue. Tá? Então, praticamente instantaneamente, aqui já mudei o texto, traduzi para português e até código. Estava de 1 em 1, agora está indo de 4 em 4. Tá? Troquei o código. Então isso aqui ajuda bastante você trabalhar com o emulador, principalmente quando você está fazendo pequenas alterações do visual. Isso aqui é muito chato se você ficar esperando 1 minuto ou 30 segundos que seja para fazer carregar a aplicação. Tá? Aí é até melhor do que trabalhar com um celular real, porque é praticamente instantânea essa modificação. Tá? Como eu disse aqui, se você chega lá e troca para uma outra coisa, eu quero agora, sei lá, que cor que eu vou escolher aqui? Essa cor green. Tá? Então, ele troca na hora. Tá? Muito fácil. É isso, pessoal.